Olá pessoal, aqui é o professor Marcos da Robotics Lab. Estamos apresentando nesse vídeo a aula 6 de Fundamentos de Eletrônica Digital. Na aula passada nós vimos circuitos combinacionais, um exemplo de circuito combinacional com certa complexidade, e hoje nós vamos ver outro circuito que ele já faz parte dos microprocessadores ou dos processadores, que é a ULA. Vamos lá. Então, o que é uma ULA? Uma ULA é uma unidade lógica e aritmética. Ela é responsável, dentro dos processadores, de microprocessadores, de microcontroladores, de realizar efetivamente a operação lógica, aritmética e também outras funções, né? Então, é um circuito digital complexo, né? E é formado por entradas, saídas e controles de função. Aqui nós temos um exemplozinho de um diagrama de blocos em que demonstra que como que mais ou menos funciona. Então nós temos aqui a entrada A e a entrada B, são seriam dois números, né? Ou duas entradas. E aqui nós temos a F, que é de funções, né? Nós temos que definir qual é a função que você quer executar entre os números colocados na entrada. Nós temos uma resposta, um resultado, né? E aqui esse S é de status, porque muitas operações, assim como nós vimos na soma, muitas vezes ele vai um resultado, vai um carry out ou vai um status, né? Para demonstrar o que mais, né? O que mais a operação resultou. É um algo a mais, digamos assim. Pode ser até mesmo um sinal da operação, pode ser um overflow, que é um sobrecarregamento de uma conta, por exemplo, assim e assim outras informações que você pode também ter como um status de saída. Então, ele funciona de modo bem similar a uma calculadora, onde você coloca os dois valores, você estabelece qual é a operação que você quer fazer e você tem uma resposta. E muitas vezes o status daquela resposta, numa calculadora, por exemplo, pode dar um resultado negativo. Esse seria o status, né? Aquele menuzinho da operação. Mas, claro, nós estamos falando só de operações matemáticas. Ele realiza também funções lógicas e outras funções. Vamos ver um exemplozinho, um exemplo bem básico. Aqui é um esquemático de uma ULA, né? De 2 bits. Então, nós temos as entradas A e B, né? A e B, aqui, né, entre parênteses está o dígito 0 e o dígito 1 de cada um delas, né? Nós vemos que existem várias portas, né? Aqui a O exclusive, a E, a OU, e existe um bloco aqui de circuitos que ele representa o quê? Lembram-se daquele circuito somador da aula anterior? Então, nós vemos que ele também apresenta um circuito somador, significa que ele pode somar. Então, e cada função dessa daqui está ligada a uma porta de um controle, digamos assim, um multiplexador aqui. O que que ele faz esse multiplexador? Dependendo das entradas em que constam aqui, essa operação 0, 1, 2, 3. Claro que nós estamos vendo circuitos digitais, então toda a sinalização aqui é digital também, é 0 e 1. Como tem três portas aqui, nós temos uma combinação de 3 bits, de 3 dígitos, né? E que pode dar até 8 combinações. Então, nós temos aqui 8 entradas e uma delas, através do código que você colocar aqui para a seleção, você vai trazer um dos resultados aqui, de D0 a D7, vai colocar na saída. Então, nós podemos fazer aqui nesse exemplo, tá? Nós estamos vendo somente quatro operações praticamente, né? Uma operação lógica de ou exclusive, uma e uma ou. Você vai selecionar, com a seleção, ele vai dizer qual operação que você quer fazer entre as entradas A e B. E assim ele coloca na saída. E aqui também nós temos o carry out aqui, o Szinho, nosso Szinho da análise. E aqui ele está representando o nosso carry out da operação de soma. Então, da mesma forma,
ele pode ser atribuído também um outro resultado, né? Alguma outra função de status. Então, aqui nós vemos somente 4 operações. Uma são 3 portas lógicas e uma função matemática. E nós estamos falando de 2 bits. Então, imagine a complexidade que deve ser um circuito desse, falando em 32 bits, 64 bits, né? Que é hoje o nível de processamento hoje dos processadores atuais. Ok? Então, a partir de agora, então vocês já sabem que como é feita a operação dentro de um processador, porque a ULA vai dentro de um processador. Então, a partir de agora, a gente vai começar o estudo dos processadores, um pouco mais complexo. E você vai poder, assim, você entender um pouquinho mais, claro, né, uma pequena amostra de como funciona uma operação dentro de um processador ou um microcontrolador, ou um Arduino mesmo, tá ok? Obrigado, até a próxima.